Números 31. O Senhor Deus disse a Moisés: Mande que os israelitas se vinguem do mal que os midianitas lhe fizeram. Depois disso, você vai morrer. Então Moisés disse ao povo: Preparem os homens para a batalha, ataquem os midianitas e se vinguem deles pelo que fizeram contra Deus, o Senhor. Cada tribo deve mandar 1000 soldados para esta guerra. Assim, dos milhares de israelitas foram mandados de cada tribo 1000 soldados armados, 12.000 ao todo. Moisés mandou esses soldados para a batalha, debaixo do comando de Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou também os objetos sagrados e as cornetas para dar os sinais. Eles atacaram os midianitas como o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, os 5 reis midianitas. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas levaram presas as mulheres e as crianças dos midianitas. Pegaram também as suas ovelhas e cabras, o seu gado e todos os seus bens. Incendiaram todas as cidades onde os midianitas moravam e queimaram todos os acampamentos. Eles pegaram o que haviam tomado dos midianitas e também dos prisioneiros e dos animais, e levaram tudo a Moisés, ao sacerdote Eleazar e ao povo de Israel, que estavam acampados nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Moisés, o sacerdote Eleazar e todas as autoridades do povo saíram do acampamento e foram ao encontro do exército. Moisés ficou muito zangado com os oficiais que haviam voltado da batalha, isto é, os comandantes dos batalhões e das companhias. Moisés perguntou: Por que vocês deixaram vivas todas as mulheres? Lembrem que foram as mulheres que, seguindo os conselhos de Balaão, fizeram com que os israelitas fossem infiéis a Deus, o Senhor, adorando o deus Baal-Peor. Foi por isso que houve uma epidemia no meio do povo de Deus. Agora matem todos os meninos e todas as mulheres que não forem virgens. Mas deixem viver todas as meninas e as moças que forem virgens. Elas pertencem a vocês. Agora, todos os que tiverem matado alguém ou que tiverem tocado em algum morto devem ficar fora do acampamento 7 dias. No 3º dia e no 7º dia, vocês e as prisioneiras devem se purificar. Purifiquem também todas as roupas, todos os objetos feitos de couro, tudo que é feito de pelos de cabra e tudo que é feito de madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens que tinham voltado da batalha: A lei que o Senhor Deus ordenou a Moisés é esta: tudo que o fogo não destrói, como ouro, prata, bronze, ferro, estanho e chumbo, deverá ser purificado pelo fogo, mas tudo que o fogo pode destruir será purificado com água. No 7º dia, para se purificarem, vocês deverão lavar as roupas que estiverem vestindo. Depois disso, vocês poderão entrar no acampamento. O Senhor Deus disse a Moisés: Você, com a ajuda do sacerdote Eleazar e das autoridades do povo, faça uma lista de tudo que foi tomado na batalha, incluindo as pessoas e os animais. Divida em 2 partes iguais o que foi tomado, uma parte para os soldados e outra parte para o resto do povo. Da parte que pertence aos soldados que estiverem na batalha, separe um imposto para Deus, o Senhor, uma pessoa de cada 500, e a mesma coisa quanto os 2 jumentos, ovelhas e cabras. Pegue esse imposto e entregue ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. Da parte que pertence ao povo, pegue um de cada 50, tanto de pessoas como de bois, de jumentos, de ovelhas, de cabras e de qualquer outro animal, e dê aos levitas, que cuidam da tenda do Senhor. Moisés e Eleazar fizeram o que o Senhor havia ordenado. Esta é a lista do que foi tomado pelos soldados, sem contar o que eles pegaram para si mesmos: 675.000 ovelhas e cabras, 72.000 bois e vacas. A metade que ficou para os soldados foi de 337.500 ovelhas e cabras, das quais 675 foram imposto para Deus. 36.000 bois e vacas para os soldados, dos quais 72 foram imposto para o Senhor. 30.500 jumentos para os soldados, dos quais 61 foram imposto para Deus. E 16.000 virgens para os soldados, das quais 32 foram imposto para Deus. Assim Moisés deu a Eleazar um imposto como oferta especial a Deus, como o Senhor havia ordenado. A parte do povo foi igual à parte dos soldados, isto é, 337.500 ovelhas e cabras, 36.000 bois e vacas, 30.500 jumentos e 16.000 virgens. Como o Senhor havia ordenado essa metade que pertencia ao povo, Moisés pegou um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, e deu aos levitas que cuidavam da tenda sagrada. Os oficiais do exército, isto é, os comandantes dos batalhões e das companhias, foram falar com Moisés e disseram: Contamos os soldados que estão debaixo do nosso comando e não estão faltando nenhum. Assim trouxemos o que cada um pegou: objetos de ouro, correntinhas, pulseiras, anéis, brincos e colares. Nós os oferecemos a Deus, o Senhor, como pagamento pela nossa vida, para que Ele nos proteja. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam todas essas joias de ouro. O peso total de ouro que foi separado e oferecido a Deus, o Senhor, pelos oficiais, foi de 191 quilos.
Os que não eram oficiais ficaram com as coisas que tiraram dos inimigos. Assim Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos oficiais e os levaram para a tenda sagrada, a fim de que o Senhor protegesse o povo de Israel. Números capítulo 32. As tribos de Ruben e de Gade tinham gado em grande quantidade. Quando viram que a terra de Jazer e a terra de Gileade eram boas para a criação de gado, foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar e com as autoridades do povo. Eles disseram o seguinte: esta região que o Senhor Deus conquistou para os israelitas, isto é, as cidades de Atarom, Dibon, Jazer, Inra, Esbom, Eleal, Sebã, Nebo e Beon, é terra boa para a criação de gado. Nós temos muito gado. Se o Senhor está contente com a gente, então nos dê essa terra para ser nossa propriedade e não nos faça ir para o outro lado do rio Jordão. Porém Moisés disse às tribos de Gade e de Ruben: vocês querem ficar aqui enquanto os seus patrícios vão à guerra? Será que vocês querem desanimar o povo de Israel para que não entre na terra que o Senhor lhe está dando? Os pais de vocês fizeram a mesma coisa quando os enviei a Cades Barneia para espionar esta terra. Eles chegaram até o vale de Escol e viram a terra, mas quando voltaram, desanimaram o povo para que não entrasse na terra que o Senhor lhe estava dando. Então naquele dia o Senhor ficou muito irado e disse: os homens que vieram do Egito de 20 anos para cima deixaram de ser fiéis a mim, e por isso juro que eles não verão a terra que prometi dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Somente Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, continuaram fiéis ao Senhor. O Senhor ficou irado com o povo de Israel e os fez andar pelo deserto 40 anos, até que morresse toda a gente daquele tempo, isto é, o povo que havia desagradado a Deus, o Senhor. E agora vocês, raça de gente pecadora, estão tomando o lugar dos seus pais a fim de aumentar ainda mais a ira do Senhor contra o povo de Israel. Se vocês não quiserem segui-lo, ele abandonará novamente todo o povo no deserto, e eles serão destruídos por causa de vocês. Mas a gente das tribos de Ruben e de Gade chegou perto de Moisés e disse: nós mesmos vamos construir aqui currais para as nossas ovelhas e vacas e também cidades para as nossas famílias. Depois estaremos prontos para marchar para a guerra na frente dos nossos patrícios israelitas, até fazê-los tomar posse da terra que será deles. Porém as nossas famílias ficarão aqui na cidade cercada de muralhas e assim estarão a salvo dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas até que todos os outros israelitas tomem posse da terra que será deles. Não tomaremos posse de nenhuma propriedade no meio deles, no outro lado do rio Jordão, pois receberemos a nossa parte aqui, a leste do Jordão. Aí Moisés respondeu: se vocês vão fazer isso, então, na presença de Deus, o Senhor, preparem-se para a batalha, e que todos seus homens armados atravessem o rio Jordão debaixo das ordens do Senhor, até que os nossos inimigos sejam expulsos diante dele, e nós conquistemos a terra. Depois vocês poderão voltar, porque já terão cumprido a sua obrigação para com Deus, o Senhor, e para com seus patrícios israelitas. E o Senhor reconhecerá esta terra a leste do rio Jordão como propriedade de vocês. Porém, se vocês não cumprirem o que estão prometendo, estarão pecando contra o Senhor, e fiquem sabendo que vocês serão castigados por causa dos seus próprios pecados. Construam cidades para suas famílias, e façam currais para suas ovelhas e vacas. Cumpram o que prometeram. Os homens de Gade e Rubens disseram a Moisés o seguinte: nós faremos o que o Senhor mandar. As nossas crianças e as nossas mulheres e as nossas ovelhas e as nossas cabras e todo o gado ficarão aqui nas cidades de Gileade. Mas todos nós estamos prontos para a guerra. Conforme a sua ordem, atravessaremos o Jordão e batalharemos, debaixo do comando do Senhor Deus. Então Moisés deu ordens a respeito dos homens das tribos de Ruben e de Gade ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e ao chefe das famílias das tribos dos israelitas. Ele disse assim: debaixo do comando de Deus, o Senhor, os homens de Gade e de Ruben deverão atravessar com vocês o rio Jordão, cada um armado para a batalha. Quando vocês tiverem conquistado as terras que ficam no lado oeste do Jordão, deem a região de Gileade para ser propriedade deles. Porém, se eles não atravessarem armados o rio Jordão junto com vocês, então deverão receber a parte deles na terra de Canaã. Os homens de Gade e de Ruben responderam: Senhor, nós faremos o que o Senhor Deus ordenou. Debaixo do comando dele atravessaremos o Jordão armados e lutaremos na terra de Canaã. E assim as terras deste lado do rio Jordão serão nossa propriedade. Então Moisés deu às tribos de Gade e de Ruben e a uma metade da tribo de Manassés, filho de José, a região de Seom, o rei dos amorreus, e a região de Og, rei de Bazã, junto com as cidades e as terras que haviam ao redor delas. Os homens da tribo de Gade construíram de novo as cidades de Dibon, Atarote, Aroer, Atarote-Sofá, Jazer, Jogbeá, Bet-Nimra e Bet-Arã. Construíram muralhas ao redor delas e também currais. Os homens de Ruben construíram de novo Esbom, Eleal, Kiriataim, Nebo, Baal-Meon e Sibma, e deram outros nomes às cidades que eles construíram de novo.
O grupo de famílias de Maquir, filho de Manassés, foi para Gileade e a conquistou, e expulsou os amorreus que estavam ali. Portanto, Moisés deu Gileade ao grupo de famílias de Maquir, e eles moraram ali. Jair, descendente de Manassés, foi e conquistou alguns povoados dos amorreus, e os chamou de povoados de Jair. Nobá foi e conquistou a cidade de Quenate e os seus povoados, e pôs o nome nela de Noba, que era o nome dele mesmo. Salmos capítulo 77. Eu grito bem alto para Deus, grito e Ele me ouve. Nas horas de aflição eu oro ao Senhor. Durante a noite levanto as mãos em oração, porém não encontro consolo. Penso em Deus e começo a gemer, começo a pensar e fico desanimado. Deus não me deixa dormir, estou tão preocupado que não posso falar. Penso nos dias que já passaram e nos anos que se foram há muito tempo. Gasto as noites em pensamentos profundos, começo a meditar e a mim mesmo faço essas perguntas. Será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Será que Ele nunca mais vai ficar contente conosco? Será que nos deixou de amar? Será que a sua promessa não tem mais valor? Será que Deus esqueceu de ser bondoso? Será que a ira tomou o lugar da sua compaixão? Então eu disse assim: o pior de tudo é que o Deus Altíssimo não quer nos ajudar mais como antes. Ó Senhor Deus, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos, recordarei as maravilhas que fizeste no passado. Pensarei em tudo que tens feito, meditarei em todos os teus atos poderosos. Ó Deus, tudo o que fazes é santo. Não há Deus que seja tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que faz milagres. Tu tens mostrado seu poder entre as nações. Pela tua força salvaste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Ó Deus, quando as águas te viram, ficaram com medo. As águas profundas do mar tremeram. As nuvens derramaram chuva. Houve trovoada nas alturas e os relâmpagos riscaram o céu em todas as direções. O estrondo dos teus trovões se espalhou por toda parte, os relâmpagos iluminaram o mundo inteiro, e a terra foi sacudida e tremeu. Tu andastes pelo meio do mar, abriste o caminho no oceano profundo, mas ninguém viu as marcas nos teus pés. Como um pastor dirigiste o teu povo pelas mãos de Moisés e de Araão. João capítulo 19. Aí Pilatos mandou chicotear Jesus. Depois os soldados fizeram uma coroa de ramo cheio de espinhos e a puseram na cabeça dele, e o vestiram com uma capa vermelha. Chegavam perto dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam bofetadas nele. Aí Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão: Escutem, vou trazer o homem aqui para que vocês saibam que não encontro nenhum motivo para condená-lo. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com a capa vermelha. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Todos os chefes dos sacerdotes e os guardas do templo viram Jesus e começaram a gritar: Crucifica! Crucifica! Vocês que o levem e o crucifiquem. Eu não encontro nenhum motivo para condenar este homem, repetiu Pilatos. A multidão respondeu: Nós temos uma lei e ela diz que este homem deve morrer porque afirma que é o Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde você é? Mas Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: Você não quer falar comigo? Lembre que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo como para mandar crucificá-lo. Jesus respondeu: O Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Depois disso, Pilatos quis soltar Jesus, mas a multidão gritou: Se o Senhor soltar esse homem, não é amigo do imperador, pois quem diz que é rei é inimigo do imperador. Quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Calçada de Pedra. Em hebraico, o nome desse lugar é Gábata. Era quase meio-dia da véspera da Páscoa. Pilatos disse para a multidão: Aqui está o rei de vocês. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucifica. Então Pilatos perguntou: Querem que eu crucifique o rei de vocês? Mas os chefes dos sacerdotes responderam: O nosso único rei é o imperador. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade.
Então o chefe dos sacerdotes disseram a Pilatos: Não escreva rei dos judeus, escreva: Este homem disse, eu sou o rei dos judeus. O que escrevi, escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça, de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: Não vamos rasgar a túnica, vamos tirar sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. Repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: Este é o seu filho. Em seguida disse a ele: Esta é a sua mãe. Esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: Estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja e puseram a esponja num bastão de isopo e encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: Tudo está consumado. Então baixou a cabeça e morreu. Então os líderes judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandasse tirá-los das cruzes. Pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que no sábado os corpos ainda estivessem nas cruzes. E aquele sábado era especialmente santo. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus, e depois quebraram as pernas do outro. Mas quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto, e não quebraram as suas pernas. Porém, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança. No mesmo instante, saiu sangue e água. Quem viu isso contou o que aconteceu para que vocês também creiam. O que ele disse é verdade, e ele sabe que fala a verdade. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: Nenhum dos seus ossos será quebrado. Em outro lugar, as Escrituras Sagradas dizem: Eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. Depois disso, José, na cidade de Arimateia, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo, porque tinha medo dos líderes judeus. Pilatos deu a licença, e José foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José, levando uns 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Os 2 homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis nos quais haviam espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado havia um jardim com um túmulo novo onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus porque o túmulo ficava perto e também porque o sábado dos judeus ia começar logo.